Saudações, astronautas, viajantes dessa nave chamada Vida, 100 mil despertos e despertas, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Madama. Estamos aqui hoje para fazer a leitura do Imperador. Vamos lá. Leitura do Imperador. O Imperador ele tem uma energia mais séria, né? Mais focada. Não é de muitas palavras, ele é mais de ação. Com o Imperador, muitas vezes, ele não é tão comunicador. Ele age mais e fala menos. Então, já não tô sentindo muita vontade de falar além do necessário. É uma figura muito observadora. Paz de paus. Cinco de espadas. Três de copas. Dois de paus. Os namorados, os amantes. Dez de copas. Sentindo alguém aí com uma vontade de ficar mais quieto no seu canto, mais calado. Tem gente que está escolhendo ficar em silêncio numa situação. Oito de paus. Três de paus. Paz de ouros. Dois de copas. Dez de ouros. Quatro de paus, o carro, cinco de ouros, cavaleiro de espadas, rainha de espadas, seis de ouros, cinco de paus. No deck ficamos com o dois de espadas. Tem algum tipo de movimento. Tem gente aqui que vai viajar. Você tá decidindo uma nova jornada distante, longe de tudo aquilo que você conhece até agora. É como se alguém aqui estivesse escolhendo mudar de cidade, estudar numa faculdade em outro lugar, à distância. Alguns estão escolhendo mudar de país. É como se você estivesse silenciosamente optando por um novo início longe da família. Senti uma energia de divórcio aqui, tem gente se divorciando e escolhendo ficar longe dos filhos, né? Neste momento, tendo que fazer uma escolha difícil em sair de casa e ficar longe dos filhos.
ir para uma cidade distante, longe da família. Há uma energia de ruptura, há uma energia de divórcio aqui, nesse jogo. Eu sinto que é uma decisão difícil. É uma decisão difícil, dolorida. Não está sendo uma decisão fácil, leve. Porque implica em deixar pessoas que se amam para trás. Mas é como se não houvesse outra opção. Sabe aquelas situações onde a gente não tem opção? Onde a vida direciona para um caminho e tem que fluir, né? É como se a vida que ela não estivesse te dando opção, ela só está te dando um caminho. E esse caminho implica em deixar pessoas para trás, implica em deixar pessoas que você gosta muito. Eu sinto que está sendo dolorido, né? É como se alguém quisesse permanecer, quisesse ficar, mas não pode. Existe alguma coisa que impede aqui a permanência. Então é como se você tivesse que estar sendo muito racional neste momento e até de poucas palavras. Eu sinto como se eu falar muito, eu vou me desequilibrar. Se eu falar muito, eu vou acabar expressando que eu estou triste, que eu estou incomodado, que eu estou vulnerável, né? Então é como se para mim me manter forte, convicto na minha decisão, eu vou até evitar falar muito. Tem muito forte uma energia de escolha aqui na mesa. Eu escolho. Alguns aqui escolhendo seguir o propósito de vida. E o propósito de vida, às vezes, ele te tira do lugar onde você mora, ele te tira da tua zona de conforto, ele te tira de perto dos seus familiares, das pessoas, dos amigos que você ama. Eu ouvi para alguns aqui missionário. Alguns aqui são missionário. E os caminhos aonde leva um missionário a fazer o que ele precisa ser feito são muitas vezes distantes, distante da família, distante do cônjuge, distante dos filhos. É como se fosse uma energia de sacrifício. Eu escolho me sacrificar em prol de todos, pelo bem de todos. E para que isso aconteça, para que esse trabalho continue, eu preciso permanecer longe. Que interessante. Mesmo querendo estar perto, preciso me manter longe para me manter focado. Aqui é a missão, o Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas, ele vai para cima. Ele faz o que ele tem para fazer, ele não se distrai. Às vezes ele acaba sendo um pouco inconveniente no caminho, ele acaba machucando algumas pessoas pelo caminho, porque ele é muito focado. Ele é muito estratégico. A mente dele ela tá totalmente direcionada para aquilo que se requer a inteligência. Uma energia forte aqui de Rainha de Espadas, Ares, de Libra, Gêmeos e Aquário. Alguns rompendo um relacionamento com alguém de Gêmeos, com alguém de Libra. Mesmo tendo uma conexão muito forte com a pessoa, sentindo a necessidade de romper a relação. Em prol de um propósito maior. Tem uma coisa muito forte de energia de sacrifício, sabe? Pelo trabalho, né? Me sacrifico por um trabalho, por uma missão, por um propósito. Esse trabalho, esse propósito, essa missão implica ir para longe,
por terras distantes, caminhos distantes, desbravar caminhos desconhecidos. Gente, que leitura. O mago. O mago fala de individualismo, né? É o número 1. Fala de caminho solitário. Tô sentindo uma coisa aqui do eremita. Pode ser que alguns entrem em processo de eremita. Precisam desenvolver a espiritualidade, um trabalho espiritual na energia do eremita. Então precisam se isolar da comunidade, da família, do mundo, para que esse trabalho aconteça, ó, louco. Vocês estão confiando muito aqui na intuição, vocês estão confiando muito na predestinação, confiando na guiança, confiando que vocês estão sendo direcionados para o caminho certo. Embora haja uma dor, um apego daquilo que está ficando para trás. A força. Eu sinto muito forte aqui a energia de alguém que tem que deixar um filho para trás. 8 de espadas. Sabe aquele pai que quer crescer perto, que quer ver o filho crescer, que quer estar perto, presente, mas o trabalho exige, ou o trabalho espiritual exige que o pai siga um novo rumo, ou acontecer algum tipo de ruptura na relação entre os pais aqui, e o filho fica com a mãe, e o pai precisa mudar de casa, mudar de cidade. Então há uma espécie de exaustão, uma espécie de tristeza, mas ao mesmo tempo alguém que não quer lidar com essa tristeza porque sabe que se talvez se falar vai perder a coragem, né? Eu vou embora, mas eu não posso falar o motivo que eu tô indo embora, porque se eu falar eu vou perder a coragem. E é como se estivesse vivendo uma tormenta aqui. Existe uma certa energia de culpa nesse aspecto mesmo, tipo, meu Deus, como é que eu vou ficar longe do meu filho? Como é que eu vou perder as fases de crescimento e desenvolvimento do meu filho? Mas tá vindo muito forte isso. É como se a pessoa não tem opção. Ela é obrigada a ir. Para alguns é que eu senti que é algum tipo de negociação jurídica, né? Medida protetiva, pai sendo cobrado para pagar pensão, por exemplo, e aí a pessoa ela tem trabalho em outro lugar. Para mim pagar a pensão desse filho, eu preciso me mover para outro lugar onde tem trabalho, mas aí eu perco o crescimento desse filho, eu preciso sustentar esse filho, mas eu não estou presente. Existe uma ausência. E existe uma tristeza que envolve isso. É uma energia paterna que ela quer estar presente, mas ela não pode. Ela não tem permissão para ficar. Por isso que eu falo que essa permissão ou é alguma coisa judicial que afasta, ou é alguma coisa espiritual no sentido de um missionário. Eles estão me falando do Chico Xavier, mas eu não sei porquê. Acho que o Chico nunca teve família. Mas eles estão me falando assim, imagina o Chico Xavier, que tinha uma missão espiritual tão importante com o planeta, se ele tivesse filhos, que eu não sei se teve. Não vou falar besteira aqui porque eu não sei, mas eu acho que não, né? Imagina se o Chico tivesse filhos e tivesse que escolher entre ficar
vendo os filhos crescerem, conviver com a esposa e entre a missão espiritual que ele tinha, o propósito que ele tinha com o planeta. Então é como se alguém tivesse sendo chamado, cobrado aqui, até para um desenvolvimento espiritual, individual. O mago desenvolver habilidades ocultistas, magísticas. Isso requer isolamento, requer toda essa concentração de energia. Não saiu o eremita aqui, mas eu sinto a energia do eremita vibrando nesse jogo. Uma energia de solitude, entende? Então é como se a pessoa ela quisesse viver muito em comunidade, por exemplo, mas ela sente o chamado para a individualização. E é como se a pessoa tivesse com dois corações. Ela quer viver a comunidade, a família lá fora, mas o chamado é mais intenso para a individualização, ou para a viagem, ou para a mudança, ou para a distância. E aí a pessoa ela já entendeu aqui que ela não pode ir contra a força, porque essa força vem da fonte, né? Essa força ela vem de dentro, ela tá guiando, intuindo. A pessoa já sabe que o caminho é esse, é mais um processo de aceitação aqui. Para outros, eu ouvi que é como se tivesse que se afastar. Você precisa encontrar com uma pessoa em outro lugar. Às vezes é um mestre, alguém que vai ser um guru, um guia espiritual. Para outros é uma conexão amorosa onde você vai gerar família. Só que essa família, essa conexão, ela está em outro lugar. Em outro país, em outra cidade, ela não está aonde você está hoje. Então aqui é como se você sentisse que chegou a hora. Ai, rolou meu cabelo aqui. Tá difícil hoje. Dias de luta, dias de glória, né? Hoje tá difícil. Você sente, você sabe que chegou a hora. Então tá acontecendo um processo de desapego, né? Não existe opção, não tem como ficar. Não tem como permanecer onde se está. Então tá acontecendo esse processo lento, gradual de desapego. De romper os vínculos. Então a pessoa ela tá consciente disso. Mas ela não comunica para as outras. Ela não tá deixando quem está ficando para trás consciente do processo. Às vezes até a pessoa tá saindo como a ruim da história, o ruim da história. Eu prefiro receber o julgamento daqueles que estão ficando para trás, para que assim eles se sintam eles me culpem, se sintam menos abandonados e rejeitados. Mas eu preciso seguir, entendeu? E tem alguém que tá ficando bastante magoado no caminho. Existe uma pessoa em específico que essa pessoa é a que mais está sentindo a rejeição e o abandono. A que mais está sentindo a perda. Pode ser o filho. Pode ser o filho. Que doido, né? É como se a pessoa ela soubesse que vai gerar um trauma, vai gerar consequências. A ação dela vai gerar um trauma, vai gerar consequências. Mas ela não tem a opção de ficar. Mesmo consciente disso, porque o mago ele é bastante consciente, né? Alguém com um senso muito elevado espiritual.
de conhecimento, de inteligência, de... Ó, vocês estão ouvindo? Estão soltando uns foguetes. Vários foguetes. Mesmo sabendo que alguém vai ficar para trás e que esse alguém vai ficar muito ferido, muito machucado no caminho, a pessoa ela precisa ir. Ela não tem como impedir o fluxo daquilo que está predestinado, entende? Tem uma coisa de predestinação nessa leitura. Confuso. Não sei se vocês vão entender muito bem. Então, se você é quem está nessa leitura, você tá até ficando mais em silêncio, você não quer falar muito, você tá até evitando já falar, desperdiçar energia, porque tu sabe que nada que tu falar vai adiantar. Ou as pessoas, elas vão tentar te convencer a decidir o contrário, só que como essa convicção ela é muito forte, né? Você tem certeza. Então você nem vai abrir aqui espaço para discussão, para que alguém tente te convencer a ficar, porque você já sabe que não tem escolha. E se você é a pessoa que tá ficando para trás, você percebe que a pessoa ela tá fugindo do assunto, ela tá fugindo de... Justamente porque ela não vai mudar de ideia. O imperador, ele tem isso. O imperador, ele é uma pessoa mais rígida. E aqui a gente tá falando de alguém com a energia do imperador, né? Alguém com uma ideia fixa, rígida. Então é muito difícil convencer um imperador a mudar de ideia, porque ele é uma pessoa que analisa muito, ele observa muito. Ele só age quando ele tem certeza, né? Ele é a soma dos 4 reis. Ele tem domínio emocional, mental, ele domina a ação e a matéria. Então ele só vai agir de fato quando ele tiver certeza. Mesmo que essa ação fira os próprios sentimentos. Parece uma cena de filme, né? Parece uma cena de filme, assim, onde alguém se sacrifica por algo maior. Me veio uma cena de The Last of Us, onde a mulher se sacrifica, que ela se explode junto com os zumbizinhos lá para que a menina e o carinha consigam sair daquele lugar que tá infectado. Então tem uma coisa meio que de sacrifício. Outra cena que me veio foi Velozes e Furiosos 10. No final do filme, que o tio se sacrifica para que o sobrinho e o irmão continuem fugindo. Então, não é que alguém vai morrer aqui, tá? Ninguém tá fazendo nada do tipo. Tem mais uma coisa de viagem, de libertação. Se a gente tá falando no sentido espiritual, alguém tá fazendo um sacrifício espiritual para que o restante da família possa viver em paz, possa ter mais tranquilidade. Enfim, gente, essa é a leitura. Não sei se vai fazer sentido para alguém, é o que veio. Se fez, fez. Se não fez, tá tudo certo, solta pro universo. Beijo.